que pode contribuir para o desenvolvimento de um quadro de incontinência urinária? Como a obesidade pode afetar a mulher para o desenvolvimento da doença? E o processo de envelhecimento, a menopausa? Será que são situações importantes para o problema? E a gravidez e o número de partos como um risco para a incontinência urinária? O diabetes, o fumo, o tabagismo, as cirurgias ginecológicas. Como todos esses fatores podem afetar a instalação de problemas relacionados à forma como a mulher consegue ou não segurar o xixi. Baixa autoestima, diminuição da qualidade de vida, isolamento social, constrangimento, questões psicológicas. Todos esses problemas podem estar associados ao quadro de incontinência urinária, que é um transtorno muito comum entre as mulheres e muito comum entre mulheres jovens, onde são vários os fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Quando você tem uma perda involuntária de urina, ou seja, quando você perde xixi sem que você consiga controlar a vontade de urinar até chegar ao banheiro, você pode estar desenvolvendo um quadro que a Sociedade Internacional de Continência classifica como incontinência urinária. E é sobre os fatores de risco para a instalação de algum tipo de incontinência urinária que eu, Dr. Wilson Passos, quero conversar com você aqui no Intimidade da Mulher, assim como eu tenho conversado com centenas de mulheres ao longo dos meus mais de 20 anos como especialista em ginecologia. O Intimidade da Mulher é um canal pensado e elaborado por mim e pela minha equipe de profissionais com todo carinho e cuidado para levar até você informações sobre um problema que alcança um número espantoso de mulheres no mundo inteiro, a incontinência urinária. Por isso eu quero te pedir, primeiramente, que dê um joinha e se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa próxima a você. Mãe, irmã, tia, prima ou para uma amiga que você saiba que esteja perdendo xixi. Ou saiba que também tem uma mãe, irmã, tia, prima que esteja suspeitando ou apresentando um quadro de perda involuntária de xixi. Vamos lá? Meninas, o simples fato de ser do sexo feminino já é um fator de risco para desenvolver algum tipo de incontinência. Ela afeta de 2 a 4 vezes mais mulheres que homens. Estados como gravidez, parto, climatério, que é a conhecida menopausa, e o risco inerente às cirurgias ginecológicas, como é o caso da esterectomia, que é a retirada do útero, são condições inerentes ao sexo feminino. Bom, nós já sabemos que existem 3 tipos principais de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária mista. A incontinência urinária de esforço é uma situação na qual a mulher perde urina quando a torneirinha que existe para segurar o xixi, o chamado esfíncter, não suporta a pressão feita dentro do cano, chamado uretra, em função de um aumento da pressão sobre a bexiga, que é ocasionado por algum esforço do abdômen, da barriga. E isso ocorre com frequência quando a mulher tosse, dá risada, espirra, pula, anda e em outros momentos que aumenta a pressão do abdômen sobre a bexiga. O outro tipo de incontinência urinária é a incontinência de urgência, que é caracterizada por uma perda involuntária de xixi quando a bexiga está cheia ou não. Nesse caso, o músculo dedursor ele começa a se contrair estando a bexiga cheia ou não, e a mulher sente um forte e rápido desejo de urinar e acaba perdendo urina antes de chegar ao banheiro, sendo muita ou pouca essa perda. Esse tipo de incontinência pode ou não estar associado a alguns sintomas, como por exemplo ir fazer xixi várias vezes durante o dia ou levantar várias vezes à noite para urinar.
Já a incontinência urinária mista é a perda de xixi ligada aos momentos em que há um aumento da pressão intraabdominal dentro da barriga e a necessidade urgente de correr para um banheiro, ou seja, uma combinação entre os dois tipos de incontinência. Mas esses três tipos de incontinência não surgem do nada. Na verdade, a incontinência urinária dá muitos sinais que podem ser observados por você, para que você possa não apenas tratar precocemente o problema, quando ele está ali no comecinho, como principalmente se prevenir de uma situação que pode comprometer de maneira muito significativa a sua qualidade de vida no futuro. E a prevenção e o tratamento precoce são muito fáceis de se fazer. Mas isso eu vou explicar em um outro vídeo. Acontece que existem muitos fatores na vida da mulher que podem contribuir para que ela desenvolva incontinência e quanto mais cedo você identificar esses fatores, mais cedo você terá a chance de tratá-los e prevenir a perda chata de xixi nos momentos mais inconvenientes. Eu tenho algumas pacientes que chegam e me falam: Dr. Will, eu tenho medo de desenvolver uma incontinência urinária, mas não existe uma forma para saber se isso pode acontecer comigo para que eu possa me prevenir. E eu sempre falo: tem sim. E você quer saber quais são? Eu vou te falar aqui no Intimidade da Mulher. Um importante fator de risco que pode contribuir para a incontinência urinária é a idade. E você sabe por quê? É que da mesma forma como a nossa pele, o aparelho urinário ele vai perdendo colágeno com o passar dos anos, principalmente acima dos 30 anos, quando, em função do processo natural de envelhecimento, nós temos uma queda desse colágeno em todo o corpo. Então, acima dos 30 anos, acontece uma queda na quantidade de fibras colágenas, além de uma substituição de fibras musculares por gordura. E também acontece uma diminuição dos níveis de estrogênio. Agora, dá uma sacada como isso é interessante. O estrogênio ele é um hormônio sexual responsável pelo desejo, pela excitação, pelo orgasmo. Mas ele também tem um papel importante na contenção da urina. Ele também é importante para fortalecer a uretra e segurar o xixi. E juntamente com a idade chega a menopausa, que é um fator de risco importante também, porque é nesse período que os níveis de estrogênio caem acentuadamente. E para você ter uma ideia, a incontinência urinária ela pode afetar até 56% das mulheres nesse período. Existem muitos estudos, principalmente nos Estados Unidos, que apontam que a incontinência urinária é um problema comum entre as mulheres após a menopausa. E a menopausa ela é uma situação que pode acontecer a partir dos 40, 45 anos. Tem muitos estudos que apontam um número crescente de casos de incontinência à medida que a idade da mulher vai aumentando. Tanto que em um desses estudos foi observado que a incontinência ela estava presente em 30% de mulheres mais jovens e em 50% de mulheres idosas. Essa correlação entre a queda de estrogênio, hormônio feminino, e a incontinência urinária, ela pode ser vista, por exemplo, em mulheres que fazem reposição hormonal. Porque a reposição hormonal eleva a quantidade de estrogênio que vem baixando e dessa forma aumenta a proteção contra a incontinência. Acontece que não são todas as mulheres que podem fazer reposição hormonal. Mas a idade e o envelhecimento, olha só, não são os únicos fatores que favorecem a incontinência em mulheres. Entre outros fatores que são levados em consideração para analisar as causas da incontinência urinária, o número de gravidezes, o número de partos e os tipos de partos também são apontados como causa da perda involuntária de xixi. A gravidez e o parto sozinhos já fazem com que ocorra um aumento da pressão do abdômen sobre a bexiga e um esgarçamento das fibras dos músculos que sustentam a bexiga, também fazendo com que ocorra uma mudança na posição do útero.
Existem vários estudos apontando que o tipo de parto e o tempo de trabalho de parto são responsáveis pela pressão e pelo estiramento da musculatura pélvica provocada pela tentativa do feto em passar pelo canal vaginal. E a saída do bebê pela vagina é uma das principais causas de lesão ao mecanismo de contenção do xixi. E isso pode ser percebido quando nós vemos que o número de casos de incontinência urinária entre mulheres que já tiveram vários filhos são maiores do que entre as mulheres que nunca tiveram filhos. E é por isso que o número de gravidezes e de partos pode ser considerado fator de risco para o desenvolvimento da doença. Ou seja, quanto maior for o número de partos, maior é a chance da mulher desenvolver o problema. E olha só que interessante. Se a grávida evoluir com incontinência já na primeira gestação ou no primeiro puerpério, que é aquele período logo após o nascimento do bebê, pode representar um risco mais elevado dessa mãe vir apresentar os sintomas de incontinência nos próximos 5 anos. E uma outra coisa interessante é que quanto mais tempo durar os sintomas de incontinência durante a gravidez ou no período pós-parto, maior é a chance do desenvolvimento de perda de urina no futuro. E, independentemente se o parto for normal ou cesariana, eles também são considerados como predisponentes à instalação de incontinência. O parto normal, ele apresenta um risco que não se pode menosprezar na instalação da perda involuntária de urina. Por quê? Existem estudos apontando que mulheres com incontinência urinária e histórico de partos vaginais representavam 60,4%, e mulheres com históricos de cesariana que desenvolveram a doença representavam 39,6%. Mas apesar de tudo isso, ainda se tem dúvida em que tipo de condições a cirurgia cesariana poderia beneficiar a prevenção da incontinência com relação ao parto normal. Você sabia que a obesidade ela também é considerada um fator de risco para a instalação de incontinência urinária? Sim, ela é. E como nós sabemos disso? Porque as mulheres obesas são 4,2 vezes mais afetadas por incontinência do que aquelas mulheres consideradas eutróficas, ou seja, com um peso considerado normal. As mulheres obesas também têm 1,74 vezes mais chances de desenvolver a doença em relação àquelas mulheres com peso normal. A obesidade ela é uma doença que pode conduzir a uma série de outras doenças, e entre elas nós temos o diabetes. Alguns pesquisadores referem que o diabetes é responsável pelo aumento do risco do desenvolvimento de incontinência urinária numa proporção entre 30% e 70%. Sintomas como fazer xixi várias vezes ao dia, ou acordar várias vezes à noite para urinar, ou ter que correr para o banheiro para fazer xixi, podem ser sinais de diabetes presentes em mulheres obesas. O diabetes é uma doença que provoca lesões nas paredes dos vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos são responsáveis por levar o oxigênio para os órgãos. Se os órgãos não recebem oxigenação adequada, eles podem sofrer danos. Por isso, se acredita que o diabetes pode causar danos nos vasos sanguíneos que alimentam com oxigênio as estruturas responsáveis pela contenção da urina, favorecendo dessa forma a instalação da incontinência. Você sabia disso? Tem uma coisa que eu falo para todas as minhas pacientes e que elas se surpreendem, é que o estrogênio, embora ele seja um hormônio sexual, ele também influencia na contenção da urina. E eu peço que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar. O cigarro, ele faz com que ocorra uma diminuição dos níveis de estrogênio no organismo da mulher, e isso pode aumentar o risco para a instalação de um quadro de incontinência. E ainda tem mais. A tosse crônica que ele provoca também faz com que haja um aumento da pressão abdominal, colaborando para o desenvolvimento de uma incontinência urinária.
Já foram realizados estudos que apontaram que mulheres que fumam apresentam uma maior probabilidade de desenvolver incontinência urinária em relação àquelas que não fumam. Elas apresentam 1,44 vezes mais chance de desenvolver incontinência urinária de urgência do que uma não fumante. E olha que interessante, ao parar de fumar, a chance de desenvolver um tipo de incontinência diminui. E você sabe por quê? Porque o cigarro leva à tosse, ao espirro, à falta de ar, e tudo isso aumenta a pressão abdominal sobre a bexiga. Quando se consegue controlar a tosse, o espirro e a falta de ar, o esforço abdominal diminui, favorecendo a melhora da incontinência. E nessa história toda, ainda sobrou por um café. É que se acredita que juntamente com o fumo, a ingestão de café pode colaborar para o desenvolvimento da incontinência. Mas se você ama o cafezinho como eu, não precisa se preocupar. São poucos os estudos que tratam dessa questão e tudo aponta, na verdade, para o efeito estimulante e diurético, ou seja, que aumenta a vontade de urinar como uma consequência do consumo de café e não necessariamente como um alimento que cause dano à contenção da urina. E como eu amo café, eu vou tentar fazer um vídeo tratando especificamente do café nos quadros de incontinência urinária. Meninas, eu espero que abordar esse assunto seja importante para você e espero que vocês tenham achado o conteúdo interessante. Nós temos muito que conversar sobre incontinência urinária e é isso que nós iremos fazer nos próximos vídeos. E se você achou esse conteúdo interessante, dê um joinha, se inscreva no canal e mande um aviãozinho para pelo menos uma pessoa próxima a você, para que essa pessoa também possa ter acesso a esse conteúdo.